E aí, moçada, beleza? Beleza? Começando mais um vídeo aqui então do canal Essa é Minha Cara. Cenário novo? Cara, as tecnologias às vezes deixam a gente na mão, né? Ou a tecnologia deixa a gente na mão. Às vezes a gente tem que se virar, né? Bem que temos aqui um pouco de recursos aí para poder alterar um pouco a rotina aí das gravações. E em breve terá mais uma nova alteração aí no cenário, vocês vão observar. Não prometo mundos e fundos por enquanto, mas vai ter mais mudança aí interessante. Vamos ver o que vai rolar. Mas enfim, cara, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um estilo de rock que não é muito a minha praia não, cara. Que realmente hoje em dia, deixa eu ver, se eu parar pra pensar na minha coleção, tenho pouquíssima coisa, tenho pouca coisa, até então, até pouco tempo, tinha pouquíssima coisa desse estilo de rock e hoje tem um pouco mais. Atualmente o estilo não me agrada muito, as bandas de hoje em dia não me atraem muito para esse estilo, mas algumas do passado são muito foda, cara, e realmente eu acabei adquirindo alguns itens aí para minha coleção. Que estilo eu tô falando? Estou falando do hard rock, cara, isso mesmo. Um estilo que muito tempo foi ligado aí a imagem, né? Muita imagem, principalmente nos anos 80, né? Os 70 também, né? 70 também tinha muito da imagem, é óbvio que tinha também da imagem, mas os 80 ficou ligado o hard rock, aquele visual muito exagerado e tudo. E eu, quando comecei a gostar de rock, rechaçava completamente aquela coisa de muito exagero, muita dedicação ao visual, né? É muito louco isso. Mas enfim, tentando ir direto ao ponto. Hoje em dia eu tenho aí, por exemplo, os CDs do Hellacopters, que é uma banda de hard rock lá da Suécia, tal, muito boa, mas que eu acho que de outra banda de hard rock que eu tenho aí atual, eu não me lembro de mais nenhuma não, viu, cara? CD, que eu acho que não tem mais nenhum não. Mas, como eu falei, bandas do passado do hard rock, algumas continuam em atividade, todas continuam em atividade, né? Em situações meio assim, mas continuam, né? Três bandas grandes de hardcore. Eu quero falar sobre. De hardcore não, hardcore tá na minha cabeça, não acaba escapando, né? Três bandas de hard rock e três álbuns ao vivo clássicos de hard rock. É isso que eu quero passar, que eu quero falar pra vocês hoje aqui nesse vídeo, sem me enrolar muito aqui. Qual o primeiro desses discos? Vocês devem estar ouvindo aí, quem conhece deve estar ouvindo de fundo a trilha. Cara, essa banda tem que tomar cuidado, deixar a trilha meio baixa, porque o dono da banda, um dos donos da banda, adora uma grana, então se todo cuidado é pouco ali para não infringir os direitos autorais desses caras, né? Estou falando do Kiss e do álbum Alive, ou Alive One. É isso aí, cara. O Kiss é uma banda, só para não enrolar muito aqui, o Kiss é uma banda que eu tinha medo quando era pequeno, passei a desrespeitar quando eu era moleque. Depois, mesmo nessa época, passei a respeitar e hoje eu gosto, cara. Comprei vários discos dos caras. Não sou um fanático, mas também não sou um detrator da banda, tá? Eu passei a apreciar e ter os discos considerados aí clássicos dos caras, entendeu? Principalmente até a época que eles tiraram as máscaras. Depois já não me interessa, não. De novo, né? Aquela coisa do visual que realmente me incomoda, né? Mas o visual do Kiss, aquela coisa de história em quadrinhos, personagens e tudo mais, né? Super-heróis, sei lá o que, tá muito aqui nessa época aqui do Alive 1, um disco, cara, que foi lançado em 75, tá? Fiz questão de anotar aqui, 10 de setembro de 75, saiu em vinil duplo, CD também, ele é duplo aqui, e reúne o repertório dos três primeiros discos dos caras, né? Os shows foram gravados, é bom dizer, né? O disco foi gravado em shows corridos em 4 cidades, aqui, Cleveland, Detroit, Davenport e Wildwood. Nem sabia que eram essas duas cidades, não. Achei que fosse um show só, ou 2 dias de show em Nova York, cidade do Kiss, né? Mas não. Os shows foram gravados nessas cidades aí e deram origem a esse álbum aqui. Por que foi lançado esse álbum? A banda tinha 3 discos ao vivo lançados até então, né? E o Kiss, auto-intitulado, o Hotter Than Hell e o Dress to Kill, mas nenhum fez sucesso, cara. O poder da banda estava realmente na performance ao vivo, os caras eram explosivos. Por mais que o som não fosse tão pesado quanto a imagem dos caras, o lance era o som ao vivo, a energia, a pegada ao vivo. Era aquele hard rock assim, baseado muito com influência do rock dos anos 60 e tudo, mas era poderoso, era vigoroso ao vivo. E isso tinha que ser capturado em estúdio. Foi isso que foi feito aqui no Alive 1, tá? Um álbum que vendeu só, assim, ele foi aclamado por crítica e tudo mais, mas eu achei estranho que ele vendeu só 500 mil cópias nos Estados Unidos. Mas no mundo todo mundo sabe o quanto o Kiss vende álbuns e tem fãs, né, espalhados por aí. Esse, como eu falei, né, o repertório espelhado nos 3 primeiros álbuns da banda. Então você tem aqui, não tem, tem Rock and Roll All Night, que é a versão com solo, já que a versão original de estúdio do Dress to Kill não tem solo, né, muito louco isso.
Então a versão clássica do Rock and Roll All Night tá aqui, um dos índios do rock. Tem Deuce, tem Strutter, tem Hard than Hell, faixa título do segundo disco, um monte de música clássica aqui do Kiss, né? Podem ser clássicos do rock, que todo mundo saiba de cara, como Rock and Roll All Night, mas tem muitos clássicos aqui do próprio Kiss, Parasite, Black Diamond, Cold Gin, só sucesso, não necessariamente, mas só sonzão, com certeza, nesse álbum aqui, Alive 1, cara. Muita gente fala que, poxa, teve muito overdub, isso aqui é quase que irreal, é quase tudo de estúdio. É difícil, a vibe ao vivo eu sinto que tá aqui. É normal que realmente os discos ao vivo sejam retocados, uns mais, outros menos. Alguns dizem que nada retocados, mas muitos são retocados. Acuso mesmo o Alive de ser muito aí, corrigido e maquiado nos estúdios, mas é um álbum que não deixa de ser clássico, é muito foda, e por isso que ele tá aqui, mostro mais uma vez o Alive 1. Tem mais uma coisa aqui que eu posso colocar? O motivo do título ser Alive, né, porque é uma homenagem a Slade Alive, né, um álbum ao vivo da banda Slade, né, o Chris se considerava muito influenciado pelos caras, então escolheu esse nome aí, beleza? Então é isso, cara, sobre o Kiss, primeiro disco que eu quero mostrar de hard rock ao vivo clássico, tá? Não vou falar em ordem cronológica porque eu vou deixar o melhor, já vou adiantar agora, vou deixar o melhor pra mim, né? O melhor pro final, beleza? Então 75 Kiss Alive 1, eu vou mudar a trilha aqui, não vou nem arriscar colocar nada do Kiss aqui ao vivo, tá? Pra aumentar o volume aqui, vou direto pra próxima banda, que é foda demais, cara, também, que é uma banda que eu sempre admirei, ao contrário do Kiss, que eu tinha minha ressalva por um bom tempo. Essa banda eu sempre admirei, mas nunca achei assim pesada como eu gosto, o suficiente para poder ter disco. Nunca me empolguei tanto. Assisti o filme, biografia dos caras, me empolguei, mas puta, vou comprar uma coletânea. Passou batido. Aí de repente, vendo programas, aí algumas coisas na internet, falei, puta, eu tenho que ter uma coisa clássica aqui dos caras. Provavelmente foi vendo o vídeo do Casa Gastão, com certeza. Na verdade foi isso mesmo. E acabei então me empolgando e falei, bom, então ao vivo tem que ter um disco dos caras, porque eles mandam muito bem, mandavam na formação clássica, hoje se viram aí como podem, né, com a formação atual, com o vocalista atual. Tô falando do Queen, cara. Claro, Live Killers, descasso lançado em 79, é isso aqui que as minhas anotações dizem? Exatamente, gravado na turnê europeia dos caras, né? Ali por volta de 79, janeiro e março de 79, eles gravaram várias performances ali na turnê europeia e lançaram em junho daquele ano, de 79, o Live Killers, cara. Discão que eu achei estranho, cara, que eu tava lendo aqui na minha pesquisa pro vídeo, que não foi um álbum muito bem, como é que se diz? Conceituado, muito bem revisto na época, quando ele foi lançado. Depois, alguns críticos, eu vi pelo menos um crítico aqui dizendo que foi um engano, porque o disco é um retrato realmente do que era o Kiss nessa época, o auge. Os caras já tinham 7 discos gravados, e um bom atrás do outro, Queen 1, Queen 2, na era de Opera, vários discos fodas, né? E todos aqui reunidos. Até ficaram algumas músicas aí foda de fora do repertório, né? Tipo Somebody to Love, uma puta musicaça, e Fat Bottom Girls. Mas é muita coisa ótima acabou ficando aqui nesse disco, que esse assim, ó, esse sim, vendeu 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. Vocês verem, esse aqui o reconhecimento foi, pelo menos de venda, foi imediato. A crítica achou estranho, né, não gostou, mas depois ficou na cara que é um descasso, sem dúvida, os números não mentem aí nesse caso. Então tem We Will Rock You, 2 versões, uma versão mais acelerada para abrir, depois mais para frente tem uma versão mais a clássica, né, aquela cadenciada, muito conhecida da galera. Então é um álbum duplo, tá? Isso que se diga também é importante. Aí você tem Let Me Entertain You, tem Love of My Life, sensacional, Spread Your Wings, Bohemian Rhapsody, clássica também, ao vivo, e claro que fecha aqui com We Are The Champions e God Save The Queen, né? O hino da Inglaterra, né? Não a performance do Queen, mas fica aí rolando no finalzinho, né? Ficava rolando, acho que até hoje fica, né? Nos shows dos caras. Então Queen, Live Killers, descasso, cara. Não sei se tem mais alguma coisa que eu posso dizer aqui sobre esse disco, cara. Eu acho que é basicamente isso mesmo, tá? Esses detalhes aqui que eu passei pra vocês. E é como eu falei, cara, se eu não sou fãzaço do estilo, isso aqui é rock de primeira, rock básico, que no começo, como eu já disse algumas vezes, quando eu comecei a curtir som, eu não gostava muito desse rock mais básico. Hoje eu sou fãzão, então algumas coisas eu acabo tendo sim aqui, porque vale a pena, tá? Live Killers, Queen. E pra fechar, cara... Essa banda que me pegou recentemente, eu já conhecia de nome há muito tempo. Metallica fez cover dos caras, mas a gente sempre deixou passar batida, aquele preconceito, né? A rock dos anos 70, aquela sonoridade muito tosca, muito esquisita, não rola, não gosta, não sei o quê, né? Eu gosto daquelas guitarronas mais pesadas, o som mais limpo e tudo, mas cara, isso aqui é
é rock puro, a origem de muita coisa que eu curto hoje, então não tem como não reverenciar e vir enxergar o valor. E é por isso então que eu faço questão de mostrar aqui o disco, como eu falei, o disco que eu mais gosto toda essa safra aí de hard rock que eu acabei adquirindo recentemente, o que eu acho mais foda, rock and roll, pesado, purão realmente. Embora o Kiss também seja, o Queen tem seus momentos também, o Kiss tem seus momentos mais clássicos, né? Mais refinados, mas pra mim rockão foda mesmo tá aqui, ó. Thin Lizzy, cara. Live and Dangerous. Sensacional, o disco saiu em 78, é duplo também. O CD é simples, mas o álbum em vinil é duplo, tá? Então é uma banda que não tem um sucesso comercial tão grande, eles não explodiram nos Estados Unidos. O Phil Lynott, né? O Phil Lynott, o vocalista, ficou doente na época da turnê dos Estados Unidos, que eles tentariam explodir por lá, talvez até conseguissem. A turnê foi cancelada, eles não conseguiram fazer o que eles queriam na época e a banda acabou perdendo a chance de explodir mundialmente com a ajuda de uma boa repercussão nos Estados Unidos. Isso aí é inevitável, né? Mas mesmo assim eles têm uma reputação muito boa, velho, porque é uma banda realmente com muitas músicas pesadas, eu digo assim, pesadas não, mas muitas músicas fortes, como eu falei, com aquela pegada rock muito foda, assim, muito energética. Eu posso colocar aqui de cara, essa aqui eu não vou ter medo de colocar não, vou arriscar. Jailbreak, cara. Abre o disco. Que voz do Phil Lynott, cara. Esse riff. Cara, essa é uma banda que realmente eu não prestava atenção, como eu falei, não dava muita moral. Mas quando eu parei pra ouvir recentemente, cara, que vocal do Phil Lynott, cara. Que presença de palco. Inclusive tem a versão em DVD desse show aqui, não tenho. Mas que presença de palco do Phil Lynott, baixista e vocalista, mandando ali um charmoso ali, com aquela pegada ali muito louca e também com muita agressividade ali em vários momentos, tá? Então além de cantar e tocar muito bem o baixo ali, Phil Lynott era acompanhado ali pela formação clássica da banda, né? Eu nem falei a formação do Queen e do Kiss porque é conhecido de muita gente, mas é legal falar aqui a formação clássica do Thin Lizzy nessa época aqui, né? Durou 4 anos essa formação e foi a clássica realmente, com o Phil Lynott, né? Que eu falei, Phil Lynott, Brian Robertson e Scott Gorham nas guitarras, guitarristas excelentes, dividindo base e solo, incrível a performance deles, e o Brian Downey na bateria. Tá? Então entre 74 e 78 eles lançaram excelentes discos, ó, eu anotei aqui o Jailbreak, 76, Johnny the Fox, também 76, e 77 Bad Reputation. Em 78 saiu esse álbum aqui gravado em Londres e também alguns trechos aí gravados aqui na Filadélfia e em Toronto, tá? No Canadá. Então você tem aqui, mas o que tem de clássico do Thin Lizzy? De que música você estava falando, que foi regravado e tal? Sei que eu falei isso, já nem sei mais. Whiskey in the Jar, que o Metallica regravou no álbum de covers, né, em 99. Então eu achava que não tinha como superar essa música. Acho até que a versão, acho que não sei nem se tem aqui, nesse disco aqui, viu? Passa batida, porque tem tanta coisa muito melhor que nem tem aqui essa versão. Deixa eu até confirmar. Não tem, tá vendo? Eu nem me lembrava mais, porque realmente não é fundamental. O que é foda mesmo deles é Jailbreak, como eu acabei de mostrar. The Boys Are Back in Town, uma das músicas, acho que talvez a mais clássica dos caras. Emerald, Southbound, qual mais aqui? Are You Ready tem aqui também. Qual mais? Still in Love With You, uma balada maravilhosa, cara, muito boa. Então um descasso sem dúvida, cara, se você não conhece ou nunca prestou atenção, como eu nunca tinha prestado até então, pode dar uma sacada, velho, em Thin Lizzy com Live and Dangerous. Vou colocar mais um pouco aqui. A próxima música, faço questão que vocês ouçam, Emerald agora. Vou aumentar um pouquinho aqui, vou arriscar. Poucos segundinhos, não vai dar nada, né? Rockão puro, cara. Muito foda, assim, Lizzy, Phil Lynott, que faleceu precocemente, né, cara? Com 35 anos, mais ou menos. Um cara com um problema seríssimo com álcool e outras drogas ali, acabou morrendo de hepatite em 83 ou 85, por ali, né? Então foi uma pena realmente, e a banda não pôde continuar, ela está em atividade ainda, mas com uma formação completamente alternativa, só com um integrante original na formação, né? Esse disco aqui, é bom dizer, vendeu 600 mil cópias do Reino Unido, tá? Não vendeu tanto não, só você ver, ele vendeu menos que o Alive 1, mais que o Alive 1, mas ele é menos considerado, vamos dizer, talvez assim, menos conhecido do público geral, mas em rankings de melhores discos ao vivo aí de rock, eu diria até que muitas vezes o Live and Dangerous aparece na frente do Alive 1, viu? Pra vocês verem a qualidade desse álbum aqui, então, Live and Dangerous. Então, pra fechar, acho que o vídeo tá ficando grande, empolguei um pouco aqui.
eu deixo aqui então as minhas dicas para vocês, as minhas homenagens, sei lá, as minhas considerações sobre esses 3 descassos, a Live 1, Live Killers e Live and Dangerous de Kiss, Queen e Thin Lizzy. Essas são as minhas dicas, esses são os álbuns que eu queria passar para vocês aí de hard rock clássico, beleza? É isso aí, galera, depois eu te volto com mais um vídeo, é nóis!